uma pergunta muito feita pelas pessoas que querem vir morar aqui em Barcelona ou em qualquer outro lugar de Catalunha é: eu tenho que aprender a falar catalão para poder morar aqui? Outra coisa que o pessoal pergunta é: só com espanhol eu posso me virar? Fica até o final de vídeo que você vai saber. Se você está planificando a sua viagem para vir morar aqui na Espanha ou para vir simplesmente visitar e fazer turismo, me escreve nesse Instagram aqui, que eu estou ajudando muita gente. Primeiro ponto que a gente vai falar hoje: quantos idiomas se falam na Espanha? Como língua oficial na Espanha é o espanhol, mas além da língua oficial tem outras várias que são distribuídas de forma regional. Então temos o gallego. Mentre se producía discusións entre ladróns e vítima, dúas veciñas pasaron polo lugar avisando a policía. Os asaltantes fuxiron a pé e foron detidos pouco despois pola policía cando tentaban liscar nesta furgoneta. O vasco. Duitini danok euskalduna ginen, de euskara bizi ginen, gure lehenengo hizkuntza euskara izan da, eta gainera gure aituek eta gure amamaka. O catalão. A mi m'agrada apropar-me a coses que desconec. Lo artístic, lo musical, lo creatiu, m'ajuda a entendre coses que encara não entenc. E essas línguas são línguas que se falam nessas regiões, como Galícia ou a mesma Catalunha, mas em si a língua oficial como tal é o espanhol para todo o território nacional. Na Espanha também tem vários outros dialetos, né, que são mais de lugares mais específicos, mas que não são considerados idiomas, né? Por exemplo, El murciano, el murciano, el andaluz. Não, Andaluzia acho que já é mais, não é tão um dialeto, né? E aragonês, que é um dialeto, né? Eles falam bem diferente do espanhol, não é aquela coisa tipo que você pensa que é uma forma de falar, né? É um dialeto mesmo, é bem diferente tem as suas próprias regras gramaticais no fundo. De todas essas línguas que comentamos, o gallego, o euskera e o catalão, o euskera é uma das línguas que não se sabe bem a origem da onde veio, porque os historiadores, quando começaram a estudar a etimologia das palavras, se deram conta que havia semelhanças na língua euskera com a língua sueca, da Suécia, e Swahili, que é a língua que se fala na Etiópia. Então você vê a Etiópia e a Suécia, que são países que estão muito longe do outro, e o euskera ele tem palavras que é sueco e do Swahili. Então é muito curioso isso. E é o único que é totalmente diferente do espanhol, porque todos os outros têm certos tipos de semelhança com o idioma oficial, né, da Espanha, que é o espanhol. Já o euskera não tem nada a ver. Não tem nenhuma raiz românica, nem germânica, nem nada. Eu mesmo não entendo nada e você tampouco, né? Não. Tipo, não dá pra entender. A gente falou das línguas que se falam em toda a Espanha e agora vamos falar especificamente daqui de Barcelona. Quais línguas se falam em Barcelona e em Catalunha? Em Catalunha a gente tem o idioma oficial da Catalunha, né, que é o catalão. Mas a língua oficial do estado é o espanhol. Então, em Catalunha se falam esses dois idiomas. Aqui não fala o gallego nem, por exemplo, o basco. Aqui, esses dois são os idiomas que se falam. As pessoas que falam que em Catalunha falam inglês, tá mentindo, porque não é idioma oficial e também não é um idioma que se fala aqui. Barcelona, por ser uma cidade turística, as pessoas acostumam a saber inglês, mas isso não quer dizer que chegue a ser considerado uma língua, alguma coisa assim, que faz parte do território, porque é simplesmente uma adaptação para o turismo. Até porque, se você tem o inglês, um inglês fluente ou um nível bom de inglês, aqui você vai ter várias oportunidades, porque tem muitas empresas que acabam pedindo para trabalhar no âmbito mais internacional e tal. Mas, como tal, não é uma língua que se fala. Até mesmo o acento espanhol falando inglês é muito característico. Específico. Você vai ouvir o espanhol falando inglês, você vai saber que ele é espanhol. Agora, a pergunta que não quer calar: é obrigatório falar catalão em Catalunha? Ou a gente pode se virar apenas com o espanhol? Essa é uma pergunta que normalmente as pessoas que fazem são as pessoas que estão com medo de vir e ter que aprender dois idiomas, né? Já adianto para vocês, fiquem tranquilos, não se preocupem pelo catalão e pelo espanhol, no caso, né? Vocês obviamente têm que saber falar um desses idiomas. Normalmente as pessoas escolhem o espanhol como a primeira língua, como a língua para se aprender, que realmente eu acho que seria a melhor opção, né? Vocês escolher o espanhol porque o espanhol se fala em toda a Espanha e acaba, no fundo, sendo mais importante a nível pessoal, mais do que a nível social aqui, né, em Catalunha. Mas tendo em conta que Catalunha é um lugar bilíngue,
o catalão também tem muita relevância Sim. aqui. A nível social, você deveria aprender um desses dois, e você tendo qualquer um desses dois, já tá de boa, né? Se você escolher o espanhol ou se você escolher o catalão. Normalmente as pessoas escolhem o espanhol. Como tal, não é obrigatório, mas por tema de respeito e consideração, já que as pessoas daqui, uma grande parte, fala esse idioma, as pessoas que são daqui, como tal, que nasceram aqui, pois é bom você falar por isso, consideração. Você decidindo aprender a falar o catalão, você está demonstrando que você dá o devido respeito ou você dá a devida importância para essa língua que muitas vezes as pessoas pensam que está perdendo a relevância, está perdendo a importância. Então, eu acredito que é muito importante você tentar, pelo menos tentar aprender o catalão. Vocês já vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Tem coisas parecidas com o espanhol, tem muitas coisas gramaticais parecidas com o português. Um brasileiro tem muito mais facilidade de aprender o catalão do que uma pessoa que é somente hispano-falante. Por exemplo, nós que somos brasileiros temos mais facilidade de aprender o catalão do que uma pessoa que é da Colômbia, que apenas fala o espanhol. Então, a gente tem essa vantagem, que tem Sim. muitas coisas gramaticais, né, que se encaixam com o catalão. Assim como pronúncias também, que existem no português e que falamos de forma natural, no catalão também existem e eles fazem essas pronúncias que no espanhol não existe e que eles têm que se habituar a pronunciar de uma forma que eles simplesmente nunca conheceram muitas vezes. Sim, e às vezes por isso, algumas palavras a gente acaba falando melhor que uma pessoa que é Sim. daqui da Espanha, né? Sim, sim. Agora um ponto que está ligado com o anterior é por que eu devo aprender a falar o catalão e quais são as vantagens de saber falar catalão. Além de estar ligado com o respeito e a consideração que comentamos anteriormente, também tem que ter em conta que você falando a língua catalana, que é a daqui, você vai estar mais ligado com o lugar como tal. Você vai estar, se abrindo a experimentar A cultura daqui, mas de forma mais próxima. Isso significa que vocês vão estar mais inseridos na sociedade como tal, né? Outra coisa muito importante é que vocês estão aprendendo um novo idioma. Isso abre muito a nossa mente, né? A gente aprendendo idioma nos serve para aprender outros idiomas, por exemplo. Eu, por ter aprendido o catalão, me serviu bastante quando eu fui na Itália e várias palavras do italiano eu só entendi porque eu aprendi o catalão, porque tem essas semelhanças, né? Então tudo que é relacionado a você aprender um novo idioma é muito bom. Por mais que o catalão só fala lugares aqui de Catalunha e em Andorra e alguns outros lugares espalhados pelo mundo, que são muito poucos, ainda assim enriquece muito o nosso aprendizado. E outra que é uma das maiores vantagens é que as pessoas locais vão apreciar muito Sim. o gesto de você se esforçar, né, para você falar o catalão. Né? Ainda mais as pessoas sabendo que você é estrangeiro, né? Você vem de outro país e você está dando o devido valor que tem esse idioma, que é um idioma muito lindo, por sinal. Eu acho muito lindo o catalão. Então as pessoas vão apreciar muito mais, né? Elas vão olhar para você, elas vão te dar um sorriso porque elas estão vendo que você está se esforçando. É um idioma muito, muito bem valorado. Dá para você notar muita diferença do jeito que eles ficam contentes quando vê que você, às vezes, não consegue falar direito, mas você está se esforçando por conversar na língua deles, por dizer assim. Exatamente. Então não significa que se você falar o espanhol você vai ser tratado mal, tá? Não tem nada a ver. Significa que muitas pessoas apreciam muito o gesto da pessoa que decide aprender o catalão. Mas também é importante a gente ressaltar que existem pessoas e pessoas, e como existem as pessoas que apreciam muito o gesto de aprender o catalão, também existem algumas pessoas, de maneira muito minoritária, eu diria, que podem resistir muito o falar espanhol, pelo fato de ter muito orgulho, né, de ser catalão, né? Para quem não sabe, existe um pouco de tema histórico e político entre Catalunha e o resto da Espanha. Sim. Então existem uma série de pessoas que resistem muito ao falar o espanhol e preferem falar o catalão. Então é muito importante a gente ter em conta que se você não sabe falar o catalão, não tem problema, ou não deveria de ter problema. E aquela pessoa que se incomodar por você não estar falando catalão, essa é a pessoa que está errada e não você por não estar falando catalão. É verdade. Se você fala o catalão, maravilha, ótimo, isso é um gesto muito bom da sua parte. Mas se você não fala o catalão, não tem problema. Se você vê qualquer pessoa que te trata diferente, te trata mal ou
vê que você não sabe falar ou não sabe entender o catalão e continua falando em catalão com você, ela é a pessoa que está errada. Então, seria falta de educação da parte dela e não da sua. Até porque mesmo o objetivo da comunicação é estabelecer comunicação com as duas pessoas, que os dois se entendam e que os dois possam conversar de uma forma de que exista uma mensagem e não que eu fale e o outro não entende ou ao contrário. Claro, então se o objetivo é se entender, as pessoas têm que buscar a forma de se entender, seja no catalão ou seja no espanhol, e não ficar fazendo ceninha, né? E ficar evitando só por temas de ideologias. Agora vamos falar sobre os desafios de a pessoa que quer aprender o catalão. A primeira dificuldade, claro, é que é um novo idioma, então tem muitas normas gramaticais que são diferentes, às vezes os acentos que se utilizam são diferentes, então tem dificuldades como a primeira toma de qualquer idioma, né? Por mais que tenham tem palavras e regras que são muito parecidas com o português, ainda assim tem muitas coisas que são muito diferentes do português. Tem sons que a gente emite no catalão que a gente não emite no português. É um pouco uma coisa de outro mundo, né? A gente pode aprender perfeitamente. Sim. Mas, no fundo, essas pequenas coisas faz que a gente tenha essa dificuldade, né? Especialmente para as pessoas que já têm certos tipos de dificuldades de aprendizado, né? Tem muita gente que, até mesmo o espanhol como primeira língua, tem muita dificuldade de aprender. Que já não fala nem tema de sotaque, né? Que o sotaque não tem problema as pessoas falar com sotaque, mas tem gente que tem muita dificuldade de aprender o próprio espanhol, que é o que dizem que se parece muito mais com o português, né? Sim. Então, também o fato de você escolher falar os dois idiomas já é outra coisa que dificulta muito mais, né? Porque você vai estar com dois desafios. Espanhol e catalão. E claro, o desafio da vergonha, que isso aí já entra em qualquer idioma que você esteja aprendendo, né? Se você está aprendendo idioma, normalmente a gente tem vergonha de começar a falar ele e a nossa língua acaba travando e tal, mas isso é coisa que acontece em qualquer idioma. Agora, quais são os recursos para você poder aprender o catalão? Com certeza, a melhor maneira de você aprender qualquer idioma é você estando em contato. Então, todas essas pessoas que estiverem em um ambiente que o catalão é muito usado, né? Por exemplo, na escola, as crianças são as pessoas que costumam aprender mais rápido, né? As crianças na escola. Pessoas que trabalham em bairros onde falam majoritariamente o catalão, né? Eu, por exemplo, trabalho em um bairro onde todo mundo que entra pela porta fala o catalão. Que, por certo, eu já gravei um vídeo aqui dando muita dica para quem quer aprender um novo idioma. Então, tem 2 vídeos aqui, vou deixar na descrição, para vocês poderem estar acessando para facilitar muito no aprendizado de vocês. Para as pessoas que quiserem acessar a um tipo de conteúdo que se possa ver em catalão, eu recomendo a série Merli, que está na Netflix. Nós, particularmente, ainda não assistimos ela, mas ela é rodada em catalão como língua, como fala? Uma língua gravada mesmo. Uma língua gravada. E ela tem algumas cenas também em Barcelona e tal, é bem legal, então eu recomendaria vocês ver ela com legenda, mas ficar prestando atenção no que eles falam. É uma ótima opção para que as pessoas que são viciadas em séries e querem aprender. E esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, que a gente faz vários vídeos relacionados com a vida na Espanha, a vida em Barcelona. Dá uma olhadinha na descrição, porque eu vou colocar vários vídeos que possam interessar vocês. A gente se vê na próxima. Beijão, tchau, tchau!